Lucas capítulo 23, versículo de número 46, nos diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Vamos todos ler juntos? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Mais uma vez. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Curve a sua cabeça, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença. Agradecidos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem falado e feito entre nós, ó Pai. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos e pela leitura da Tua palavra. Pai querido, fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. De modo que saiamos daqui alcançados e edificados pela boa e poderosa palavra. Esta é a oração que eu faço com a Tua igreja. E faço ela com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto que vai falar sobre a entrega final, o momento em que o Senhor se entrega na cruz. Você percebe que o texto que lemos vai dizer que Jesus, com grande voz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nenhum dos evangelistas, nenhum deles declara que Jesus morreu. Nenhum dos evangelistas vai dizer que Jesus morreu. Parecem ter evitado esta palavra que Jesus morreu. Eu estava meditando neste texto e o Senhor me fez entender algumas coisas. Você vai ver que os evangelistas usam entre si 4 expressões diferentes. Cada uma delas colocando a iniciativa do processo da morte de Jesus em suas próprias mãos. Olha o que diz Marcos. Marcos diz que ele, com um alto brado, expirou. Marcos capítulo 5, 15, verso de número 37. Mateus afirma que ele entregou o Espírito. Mateus capítulo 27, versículo de número 50. E Lucas aqui registra suas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A leitura que lemos, Lucas 23, versículo de número 46. Mas João já é mais contundente, dizendo que ele curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. Isso aí a gente vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 30. E note que este curvar de cabeça foi seu último ato de entrega à vontade do Pai. Quando a gente olha nesses momentos que antecedem esta entrega, algumas coisas nos chamam a atenção. Você percebe que os evangelistas, eles têm o cuidado de analisar de que forma que é narrado este momento. Portanto, eles narram, melhor dizendo para nós, este momento em que Jesus entrega o seu Espírito. Então, algo muito importante para nós aqui é saber que a grande lição aqui é que Jesus afirmou que a sua morte foi um ato voluntário. Você percebe que o grande conflito de Jesus, em momentos que antecede a cruz, é o momento de aceitar a vontade do Pai.
Por algumas vezes ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E repetidas vezes ele faz esta mesma expressão: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E a gente sabe que o cálice aqui traz símbolo ao sofrimento de Jesus. Traz símbolo ao sofrimento que Jesus carrega na cruz, por cada um de nós. E quando eu estava meditando neste texto, para trazer aos irmãos aqui nesta noite, eu vejo com grande alegria no meu coração este ato voluntário. Sabe, este ato voluntário da parte de Jesus em se entregar por cada um de nós. Ele aceita o plano macro, ele se entrega de forma voluntária. Jesus poderia ter escapado da morte, vai nos dizer, conforme o próprio Jesus disse no jardim, ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Mas você vai ver que não é este o ato de Jesus. Jesus poderia, com o seu poder, ter descido daquela cruz, mas ele não desceu daquela cruz. Você percebe que assim como os ladrões desafiaram, mas ele não fez isso, por sua livre e espontânea vontade, ele se entrega a cada um de nós. E é isso que nós estamos aqui reunidos à volta desta mesa, trazendo memória ao sacrifício de Jesus Cristo, o seu momento de ressurreição, entendendo que foi por amor este ato, foi um ato voluntário, foi um ato entregando-se o seu Espírito, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de retribuir a grandeza deste amor. Não foi obrigado a fazer isso. Ninguém arrancou a sua vida, ele mesmo a entregou por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito do nosso Deus nos leve em uma dimensão de quebrantamento nesta noite, de reconhecer este ato de entrega, onde a gente vê, como nos diz a sua palavra, ele se esvaziou de si, tomando forma humana, para alcançar o mais vil pecador. Nós não somos merecedores de estar aqui nesta noite. Se você vem para a ceia do Senhor, tentando encontrar em você virtudes para participar, você não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você entra numa reunião como esta, se achando apto para participar deste ato, não reconhecendo que só temos o privilégio de participar da ceia do Senhor por causa do seu sacrifício. Por causa do seu sacrifício. As duas últimas palavras da cruz, Jesus disse: está consumado. E ele disse: entrego o meu espírito. Foi por amor. Foi por amor esta entrega. Foi por amor este ato de se entregar. Porque nenhum homem teria poder suficiente para arrancar a vida de Jesus. Você consegue entender isso? Em Roma, com todo o seu poder, com todo o seu império, seria capaz de arrancar a vida de Jesus. Ele se entregou por cada um de nós. Ele se entregou por cada um de nós. Foi entrega. E o que me causa estranheza
É que quantas vezes nós não conseguimos enxergar este ato de amor. Nós não conseguimos enxergar este ato de entrega. Este ato onde ele brada, conforme nos diz o Evangelho. Aqui está as duas últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado, e entrego o meu espírito. Isto traz uma declaração para nós. Isto traz uma grande proclamação para nós. E é diante disso que eu quero extrair 3 lições para nós aqui nesta noite. Diante deste ato de entrega voluntária, ele se entregou para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Pudéssemos ter o privilégio de participar do corpo e do sangue do Senhor. Primeira lição que eu quero extrair para nós aqui, através dessas últimas 2 palavras de Jesus: está consumado, e entrego o meu espírito. Diante desta declaração, desta proclamação de Jesus, a gente vê Jesus declarando-se como vencedor sobre o pecado e a morte. Ele venceu o pecado e a morte. Ele venceu o pecado e a morte. Ele venceu o poder do pecado e da morte. A morte não teve forças para arrancar a vida de Jesus. O pecado não foi suficiente com toda a sua força de arrancar a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu. Porque Jesus venceu. Porque Jesus venceu. Porque Jesus venceu o poder da morte e do pecado. E nós entendemos muito bem qual é a força do pecado. Nós entendemos muito bem quando nós desejamos fazer algo e nós não conseguimos fazer este algo, porque existe uma força chamada pecado. Hoje em dia, poucas pessoas querem falar sobre o pecado, mas o pecado é como um câncer silencioso. Ele é destrutivo, ele destrói vidas, ele destrói famílias, ele destrói ministérios, ele destrói igrejas, ele destrói pessoas, ele destrói sonhos, ele continua destruindo. É a força do pecado. Quantas pessoas hoje têm tratado o pecado como um problema, simplesmente. Mas problema é problema, e pecado é pecado. Enquanto você não der nome a este pecado que te faz errar, porque de forma simples e sucinta, o que é pecar, pastor? O que é pecado, melhor dizendo? Pecado é errar o alvo. O que é que te faz errar o alvo? Enquanto você não nominar isso, enquanto você não der nome a isso, enquanto você não enxergar este mal que te assombra, e mostrar que em Jesus você pode vencê-lo, que em Jesus nós podemos vencê-lo, que em Jesus nós superaremos a força do pecado, porque na cruz do Calvário Jesus proclama, Jesus declara vencedor sobre o poder do pecado e da morte. Vivemos dias difíceis, dias onde a gente vê quantas pessoas perdendo as suas vidas, a morte triunfando sobre vidas. Mas a gente vai ver aqui Jesus declarando Ele como vencedor sobre o pecado e a morte. A morte não teve poder sobre o meu e o seu Senhor. A morte, com toda a sua força, não foi capaz de arrancar a vida de Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que nós servimos um Deus poderoso,
um Deus poderoso que quer te fazer você vencer, superar as suas barreiras, os seus obstáculos, as lutas, os pecados que de alguma forma se levantam contra a sua vida. Estas últimas palavras de Jesus nos mostram Jesus vencendo o poder do pecado e da morte. Diga para o irmão que está ao teu lado: você vai conseguir superar, meu irmão. E como você vai conseguir superar isso? Em Jesus. Em Jesus. Eu te convido, ao invés de você ficar olhando para as suas fraquezas, ao invés de você ficar olhando para aquilo que te põe para baixo, ao invés de você ficar olhando aquilo que te distancia de Deus, olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe Jesus vencendo o poder da morte e do pecado e dizendo a mim e a você que nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós só conseguiremos superar a força do pecado e da morte em Jesus. Está consumado. Eu entrego o meu espírito. Concluído a grande missão. O ato substitutivo. O cordeiro sem mancha, sem pecado, se fazendo pecado por mim e por você. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor aqui nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito de Deus nesta noite. Ei, levanta a tua cabeça. Ei, levanta a tua cabeça. Ei, levanta a tua cabeça. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Ele venceu. Estas palavras dele na cruz, estas últimas duas palavras de Jesus: está consumado e entrego o meu espírito, declaram, proclamam Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Eu quero profetizar na tua vida: nele você vai vencer, nele você vai superar. Nele você vai vencer, nele você vai superar, nele você vai vencer e nele você vai superar. Mais que vencedores em Cristo Jesus. A segunda grande lição que traz declaração na cruz do Calvário é que a gente deve se achegar com humildade à cruz. Diga comigo: devo me achegar, toda a igreja, devo me achegar com humildade à cruz. A gente precisa se achegar à cruz com humildade. Por que eu digo isso? Porque quando a gente chega à cruz com humildade, a gente vai entender que a gente não merece nada a não ser juízo. A gente não merece nada. Se você está pensando que você merece alguma coisa, meu irmão, você já viu aqueles crentes orando assim: Deus me dá porque eu mereço? Meu irmão, Deus nem ouve essa oração, porque se Deus for dar a nós o que nós merecemos, irmão, juízo. Nós estamos numa natureza caída. Então a gente chega com humildade à cruz. E por que eu digo isso? O que se vê de crente nos dias de hoje? Soberbo, altivo, querendo dar ordem a Deus. Sabe, como se Deus estivesse, sabe, a nosso serviço. Sabe, como se Deus não fosse Senhor, não fosse soberano. Sabe, nós vivemos dias assim, em que falta humildade para se achegar diante da cruz.
E quando a gente olha Jesus declarando, está consumado, entrego o meu espírito, nos faz entender a grande proclamação, declaração de Jesus, que a gente precisa se achegar com humildade à cruz. Porque eu não mereço nada a não ser juízo, e implorando por nada a não ser misericórdia. Eu chego com humildade à cruz, porque eu não mereço nada a não ser juízo, mas eu me imploro por misericórdia. Já nos disse Jeremias que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É misericórdia. Quando eu vejo Deus visitando nós como igreja, quando eu vejo nós como igreja em meio a uma pandemia, Deus trabalhando, Deus curando, Deus libertando, Deus restaurando famílias, é misericórdia dele. Quando eu vejo Deus olhando para nós e conseguindo enxergar alguma coisa em nós, meu irmão, isso é misericórdia, isso é misericórdia. E na misericórdia Deus retira de mim e de você algo que nós merecíamos. E o que nós merecíamos? Juízo. O que nós merecíamos? Condenação. O que nós merecíamos? Juízo. O que nós merecíamos? Condenação. Mas Ele foi à cruz por nós. Descrito que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi na cruz por mim e por você. Humildade ao se aproximar da cruz. Humildade ao se apresentar diante de Jesus. Humildade reconhecendo que a gente não tem nada, a gente não merece nada a não ser juízo, e implorando por misericórdia. É a causa de não sermos consumidos. Não é porque você é crente da Assembleia de Deus em Utinga aqui no Sapopemba. Não é porque você é um estudioso da Bíblia. Não é porque você canta bem. Não é porque você não falta culto. Não é porque você é uma pessoa de oração. Não, é por causa dele. É por causa dele. Eu costumo dizer, a igreja poderia abrir aqui 8 horas da manhã, fechar meia-noite, você viver de forma entregue a Ele, você não saberia como agradecer tão grande salvação. Mas que a gente aprenda a se aproximar diante de Jesus com humildade. Não dá para aceitar, nos tempos em que nós vivemos, pessoas petulantes, arrogantes, se achando, sabe, a última Coca-Cola do deserto. Não, é inaceitável isso nos dias em que vivemos. E quando a gente enxerga isso, a gente vê que o nosso irmão é tão alvo da graça e da misericórdia quanto eu e você. Porque quando eu me achego com humildade à cruz, eu percebo que eu não mereço nada a não ser juízo, e eu devo estar implorando por nada a não ser misericórdia. Que a gente clame pela misericórdia do Senhor nesta noite. Sabe por quê? Porque um culto como este é um culto que o inimigo atua. Sabe, um culto que a gente vem, o inimigo fica trabalhando. O que você vai fazer na igreja? Por que você vai lá hoje? Por que você vai participar da ceia? Sabe, tenta te depreciar, tenta te pôr para baixo. Tenta te fazer ser um dos piores dos seres humanos. E em algum aspecto, até que a gente tem essa natureza falha, pecaminosa. Mas quando a gente olha para Jesus vencendo o poder da morte, do pecado, quando a gente se aproxima diante da cruz com humildade, e entendendo que a gente precisa implorar por nada, a não ser por misericórdia. E é esta misericórdia que nos alcança, é esta misericórdia que nos põe de pé, é esta misericórdia que vai te fazer sair daqui diferente, é esta misericórdia que vai restaurar
a tua vida espiritual. É esta misericórdia. A misericórdia de Jesus. Terceiro, estas palavras: está consumado, e entrego o meu espírito, declaro, proclamo, que a gente vai entender que Cristo nos liberta da culpa do pecado e do pavor da morte. A culpa do pecado e o pavor da morte. A gente pode fazer uma leitura muito bem sobre estas duas expressões. A gente está vivendo dias onde a gente conhece, a gente tem visto pessoas assombradas pela morte. Assombradas. Não saem de casa. Eu conheço pessoas que estão quase 2 anos, literalmente, sem, evitando o máximo de sair, de estar. A gente conhece pessoas que nem a igreja vem mais. Mas Paulo disse que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. As pessoas não conseguem entender a razão que nos faz estar aqui reunidos nesta noite. Por que as pessoas não conseguem entender a razão que nos une aqui nesta noite? A razão que nos faz estar aqui nesta noite, que faz com que as lágrimas rolem sobre os nossos olhos, que faz com que a esperança seja renovada, que faz com que a alegria da salvação a gente comece a usufruir de forma acentuada, de forma veemente, porque é em Jesus, é através de Jesus, é em Jesus e através de Jesus que nós conseguimos vivenciar estas verdades. A culpa do pecado, eu fui liberto dela em Jesus. Eu fui liberto desta culpa do pecado, que tenta me distanciar, que tenta me jogar para longe, que tenta me conduzir por lugares que não são os lugares que Deus quer para que nós estejamos. Esses dias a gente falou aqui um pouco sobre Gênesis capítulo 3, sobre a queda do homem. A primeira coisa, depois da queda do homem, é que ele tenta se esconder de Deus. É a culpa, é o poder da culpa. E às vezes as pessoas não conseguem fazer esta leitura, que o pecado, ele tem esse poder, de trazer culpa, tem este poder de aprisionar pessoas, tem este poder de escravizar vidas. Mas a gente está aqui, usufruindo de liberdade, porque a cruz nos mostra isso. A cruz nos livra deste poder, desta culpa. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do nosso Deus. É em Cristo Jesus, Ele nos liberta, Ele nos faz entender que somos libertos da culpa, do pecado e do pavor da morte. Quem já sentiu o pavor da morte pode entender com mais veemência este texto sagrado. Quem já viveu grandes livramentos da parte do nosso Deus. Você já foi visitar alguém vivendo os últimos dias no hospital? Você já contemplou alguém vivendo seus últimos instantes de vida? É o pavor da morte. Daqueles que não entregaram sua vida ao Senhor, que não experimentaram a graça maravilhosa de Jesus Cristo.
porque a graça é o amor que paga o preço, a graça é o favor imerecido, a graça é Deus dando a mim e a você algo que nós não merecíamos. Isso é graça. Não merecíamos. Nosso irmão evangelista Samuel, pela manhã aqui, deu uma aula falando sobre a graça de Jesus com muita propriedade nesta manhã. A graça de Jesus não faz com que o pavor da morte nos aprisione. Existe libertação de Deus para vidas aqui nesta noite. Sabe, o inimigo dizendo para você, você não vai vencer, você não vai superar, você não vai conseguir. Meu irmão, há poder no sangue do Senhor Jesus, nele você vai. Nele você vai, você com as suas forças você pode não conseguir, mas nele a gente vai conseguir, nele a gente vai prosseguir, nele a gente vai vencer, nele a gente vai superar. É nele que nós vamos conseguir seguir adiante. Porque a cruz declara isso para nós. As palavras de Jesus na cruz declaram isso para nós. Está consumado. Está consumado. E depois de consumado, Ele entrega o seu Espírito. Que a gente seja alcançado pelo Senhor nesta noite, por sua palavra. Que a gente se aproxime do corpo e do sangue do Senhor, reconhecendo a sua entrega, a sua voluntariedade. Ninguém arrancou a vida de Jesus, Ele mesmo a entregou por nós. Ele entregou-se por cada um de nós. Não foi o poder da morte, não foi o poder do pecado, foi por amor que Ele se entregou a cada um de nós. É por amor. E que a gente saia daqui alcançado, abençoado por Deus. Deus falou contigo nesta noite, meu irmão. Que você saia daqui alcançado pelo Senhor e por sua palavra. Que a mão poderosa de Deus te alcance. Não permita com que o poder do pecado e o pavor da morte lhe assombre. Encontre libertação em Deus, encontre em Jesus libertação em Jesus, encontre isso, entenda que nele nós somos libertos do poder do pecado e do pavor da morte. Ninguém lhe toca se Deus não permitir. Você não vai embora desta terra enquanto Deus não dizer: acabou, até agora, deu o teu momento, deu a tua hora. Eu já disse isso aqui, retorno a dizer, não sei quantos dias, não sei quantos meses e não sei quantos anos, mas eu quero viver todos os dias com intensidade para o meu papai. Reconhecendo o sacrifício de Jesus. Reconhecendo que eu não mereço nada a não ser juízo e que eu preciso implorar por nada a não ser misericórdia. Porque na cruz Ele disse: está consumado, eu entrego o meu Espírito. Fiquemos em pé, eu quero orar por tua vida nesta noite. Põe a mão no seu coração, eu quero orar. Eu quero orar por tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sinto um aperto no meu coração. Vidas entraram aqui nesta noite, precisando ouvir esta palavra. Talvez esta palavra possa não fazer sentido para algumas pessoas. Mas para quem está sendo apavorado pelo pavor da morte, pela culpa do pecado, sabe o que é isso? Pecado é destrutivo. Pecado acaba com vidas, com famílias, com ministérios, com igrejas. Destrói. Mas a gente entende que em Jesus,
nós venceremos isto. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu oro em favor dos meus irmãos nesta noite. Pai, preguei a Tua palavra assim como Tu me ordenaste nesta noite. Abençoa os meus irmãos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Toca neste coração, ó Pai querido, onde palavras humanas já não são capazes de dar força e esperança. Onde o conselho de um amigo, de um pai, de uma mãe, já não consegue ter o resultado que precisa ter. Mas nós entendemos que o poder da Sua palavra destrói, ó Pai querido, cadeias, liberta vidas, ó Pai, através do poder da Tua palavra. Toque em corações nesta noite, restaura, ó Pai, vidas, lares, famílias, ministérios, ó Pai, faça isso, em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos, ó Pai, contra toda ação do mal, toda investida do inferno, ó Pai querido, contra a Tua igreja, que caia por terra nesta hora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sejamos alvos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Pai Celeste, nós oramos, abençoando Tua igreja. Pai Celeste, e que possamos ser alcançados por Tua palavra, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados para o Teu louvor e para a Tua glória. Essa oração que fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém nesta noite? Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer algo aqui que eu nunca fiz isso antes da ceia. Tem alguém aqui que precisa se reconciliar com o Senhor nesta noite? Poder participar da ceia do Senhor com sentimento de vitória, entendendo a preciosidade do que é estar em volta da mesa. Quantas pessoas não entendem mais este ato? Quantas pessoas tentam se esconder atrás das árvores da vida? O Senhor está dizendo aqui nesta noite, Ele já falou conosco através da Sua palavra, que na cruz Ele venceu o poder do pecado e da morte. Tem alguém que precisa receber esta oração? Não? Tem alguém que precisa receber esta oração? Amém. Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que precisa vir aqui? Vem, irmão, vem correndo, pelo amor de Jesus Cristo. Tem alguém? Glória a Deus. Deus está aqui entre nós, meus irmãos. Deus quer fazer você superar isso. Deus quer te dar condições de você vencer isso.